Bom, eu não sou profissional da costura, eu ando me atrevendo por aqui, mas eu queria mostrar a vocês como eu fiz, tá? Eu cortei o tecido inteiro na altura, eu verifiquei mais ou menos a altura da bolsa na frente, a base e as costas, tá? Então eu cortei inteiro. Para fazer o bolso, eu fiz uma tira para ficar dupla face, né? Então você faz a costura, eu fiz a costura pelo avesso, deixo um buraquinho e depois viro para o direito, tá? Então costurei em um dos lados, passei uma costura aqui no meio, porque ele ficou bem larguinho, fiz do jeito que eu queria mesmo. E depois eu costurei, né, só as laterais, porque eu fiz inteiro. Costurei pelo avesso. E o que acontece? Para dar o formato do fundo da bolsa, eu pego a pontinha dele, ó. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu virar. Ó, a costura tá aqui. A costura lateral está aqui. Então você posiciona dessa maneira e passa uma costurinha, ó, na ponta, tá? Quando você faz isso, ele dá um formato, tá? Ele tira aquele bico e quando você coloca dentro da bolsa, dá certo. Então agora eu vou colocar o forro na bolsa. Então eu posicionei o forro todo por baixo da aba, tá? Se você quiser prender com alfinete, eu não costumo prender, mas você pode prender sim, certo? Porque eu prefiro ir ajeitando à medida que eu vou fazendo. Então eu achei melhor, tá? Costurar essa aba do zíper junto com o forro. Então nós vamos posicionar a aba. Eu peguei um barbante número 4, porque o fio náutico ele não passa de jeito nenhum no tecido, tá? Nem tente. Eu vou passar aqui no início, na lateral, eu vou passar de trás para frente, aqui por baixo do fio. Só nesse primeiro momento. Tá? E a partir de agora nós vamos costurar passando por baixo da última alcinha aqui da aba, só que nós vamos prender também o tecido. Então eu passo no furinho, ó, passo por baixo das duas alcinhas e eu vou ter que ir lá embaixo posicionar aqui o meu tecido, a aba, e costurar também no tecido, tá? Eu também vou ter que pegar o tecido lá embaixo. A posição para filmar não fica muito legal, que a gente tem que posicionar de uma maneira que fique boa pra gente. Mas a ideia é essa. Então, ó, soltou tudo aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou começar de um outro local, mais no meio. Bem, eu decidi fazer duas costuras, para ficar melhor para mostrar. Então, para costurar aqui a aba, se você quiser já fazer com a aba do zíper, sem problema nenhum. Mas como para filmar não tá dando legal, esqueci de dar um nó na linha, no fio. Então vamos lá. Eu vou passar primeiro pelo tecido para sair aqui na frente e o nó ficar lá embaixo.
Eu escolhi essa cor, depois corto essa pontinha, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou passar da frente para trás, ó, passo por baixo da alcinha, pego o fio lá atrás e vou sair na frente, né? Peraí. Então, essa agulha, ela precisa ter ponta para poder passar pelo tecido. Então, ó, eu tô aqui na frente. Então, eu volto, pego o tecido e dessa maneira você vai costurando. E perceba que essa costura, ela não aparece. Por isso que a gente tem que pegar um fio que seja parecido com o náutico, a cor. Então, se você não vai usar o zíper, o seu botão já precisa estar colocado antes da costura, porque ele fica embutido. Então a costura é essa. Se você tiver conseguindo colocar já o zíper, você vai passar do mesmo jeito, só que você vai passar em todos os furinhos do zíper, para ficar uma costura bacana. E dessa maneira, ó, o forro fica embutido. E fica esse acabamento muito legal na sua bolsa. Então eu vou costurar toda essa parte e vou voltar para mostrar como eu vou costurar, que vai ser do mesmo jeito, basicamente, mas eu volto para mostrar como eu vou costurar a aba do zíper. Ó, e vai ficando todo no lugar. Por isso que é interessante você posicionar, tá? O forro, e mesmo não com essa costura iniciante, mas fica lindo. Então eu volto daqui a pouco pra gente colocar essa aba e concluir a bolsa. Então eu já fiz a costura por toda a volta da minha bolsa. E agora você pode simplesmente passar por baixo do fio. Ó, tô passando embaixo do acabamento e escondendo o meu fio. Então você pode cortar. Bom, e agora vamos para a última etapa, que é a colocação dos zíperes. Caso você não tenha ainda costurado junto com a aba, tá? Olha como fica linda. Vou colocar minha etiqueta e vamos colocar o zíper. Então eu já dei um nó no fio, passei por dentro do primeiro furinho e você vai, ó, passei no furo, vou lá atrás na alcinha e vai costurar, né? Eu acho que o ideal é costurar já junto com o acabamento, certo? Porque de qualquer forma vai ficar ruim para vocês visualizarem isso aqui. Mas eu vou tentar. Então, você vai ter que passar por todos os furos. Ó, deu um nó aqui. É isso.
por todos os furos. Então, eu passei um. E você tem que, deixar a costura dessa maneira, né? Por isso que a gente tem que ir e vir pelo mesmo lugar, só que pegando o fio diferente, porque senão desmancha. Eu oriento que você faça junto com o acabamento, porque aí não tem esse segundo trabalho desnecessário. Então, eu tô passando lá na última alcinha, ó. Aí vou na do lado. E volto no mesmo buraquinho. Ó, pra ficar um acabamento, a costura bem feita, passando por todos os furinhos, tá? Então eu vou continuar aqui, porque a ideia é essa, mas assim, se você conseguir fazer essa costura junto com o acabamento, vai ser menos trabalhoso pra você. Sim, e eu tô colocando lá embaixo, né? Você vai colocar onde você achar melhor. Então, eu cheguei aqui ao final, precisa encerrar esse ponto. Acho que é bom até dar um pinguinho de cola, tá? Porque ele precisa ficar bem fixo, né? O último ponto. Então, você pode estar dando um pinguinho de cola aqui, bem de leve, para ficar bem fixo. Então, deixa eu mostrar aqui a vocês. Deixa eu só dar esse último nó. Então, ó, repare que ficou bem legal, né? Eu fui fazendo furo a furo. Agora eu vou fazer o outro lado do mesmo jeito. E aí a nossa bolsa ela vai estar pronta. Bem firme, ó, repare que tá bem firme, bem costurado e sem e perfeito, né, no caso. Tá? Então eu vou fazer o outro lado e retorno já com a bolsa pronta.